Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concursos, né? Um canal voltado para concursos públicos voltados para a educação, né? Educação física, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Aqui na descrição dessa aula vai ter os links dos nossos materiais, né? O método bússola da aprovação, nosso curso online, né? Nossa apostila, né? De educação física, os principais temas, né? Os temas mais recorrentes da educação física e também, né? Nossos mapas mentais de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional e também nosso mini curso, né, de abordagem pedagógica. Você que quer se aprofundar nesse tema, foi o tema mais cobrado em 2023. Tenho certeza absoluta que continuará sendo cobrado. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ok? Ative o sininho para receber notificações, deixe um like, deixe um comentário, porque isso é de suma importância para o nosso trabalho. Lembrando, a nossa aula de hoje é um tema muito recorrente, que são os esportes coletivos e regras fundamentais. Pessoal, o nosso tema, é óbvio que muita gente me procura no Instagram, fala comigo, né, para abarcar mais, aprofundar mais em esporte. Pessoal, a gente precisa trabalhar aquilo que é mais recorrente. Então, os esportes coletivos são os que mais caem, ok? A dica que eu te dou é que você faça exercício, faça o método reverso e anote, né, algumas regras, né, sobre alguns esportes, né, que não serão citados aqui. Nós vamos falar, está aí na tela para você, os esportes fundamentais, né, as regras fundamentais dos esportes coletivos. E está aqui, ó, handball, basquetebol, voleibol e futsal, que é aquilo que a gente mais vê em prova, analisando questões, é o que se mais cai. Então, na primeira aqui, né, porque a gente vai falar primeiro, né, é, eu até fiz umas anotações importantes, canetinha preta, canetinha azul. No primeiro, a gente vai ver a quantidade de jogadores por equipe. Depois, vamos ver a quantidade de jogadores em quadra. E, por último, a gente vai ver a quantidade mínima, né, para se começar uma partida dentro desses esportes. Depois, a gente vai fazer a metragem da quadra. E depois, o tempo de jogo. Então, é importante você estar conosco até o final do vídeo para você entender o que a gente está falando. Primeiro a gente vai falar do handball, né? Ali na primeira, no primeiro quesito, né? São 14 jogadores, né? A gente fala a quantidade de jogadores por equipe, são 14, mas tem um asterisco. Isso quer dizer que a gente fez uma anotação aqui. É, Alguns regulamentos, algumas competições, né, fazem com que não sejam 14, mas sejam 16 jogadores por equipe, então tem essa flexibilidade. Então a banca vai ter que, né, fazer um adendo, a banca vai ter que fazer um parênteses, mas é sempre 14. Mas na regra 4.1 faz essa flexibilização de ser 16. Ok? Numa partida, para se iniciar, né, são 7 jogadores, está aqui anotado também, mas o mínimo para iniciar no handball são 5. Então, 14 quantidade de jogadores, ok? Quantidade de jogadores em quadra são 7, ok? Quantidade mínima no handball são 5. No basquete, quantidade de jogadores por equipe são 12. Para se iniciar uma partida são 5 e o mínimo, ok? A quantidade de jogadores em quadra, desculpa, são 5 e a quantidade mínima são 5, então é igual, ok? No voleibol a gente também tem um asterisco, que é importante. Em algumas competições não são 12 jogadores, quantidade de jogadores por equipe são 14, ok? Para se iniciar uma partida são 6, ok? Em quadra, e a quantidade mínima para se iniciar uma partida também são 6. No futsal, a quantidade de jogadores por equipe são 14, ok? Para se iniciar a quantidade de jogadores em quadra são 5 e a quantidade mínima de jogadores são 3. Então é importante você ter o domínio da quantidade de jogadores por equipe, da quantidade de jogadores em quadra e da quantidade mínima, ok? Necessária para se começar uma partida.
Então, nessa primeira tabelinha, a gente fala sobre isso. Na segunda tabelinha, a gente fala da metragem, né, das quadras de jogo, se tratando desses esportes coletivos. Olha que interessante. No handball, é 40 por 20. Tiago, já viu, professor? Já. No basquetebol, é 28 por 15. O voleibol é o menor, que é 18 por 9, ok? E no futsal a gente tem duas metragens, 38 por 42, ok? E 20 por 25. Algumas quadras, né, têm essa flexibilização. Então é importante você ter o domínio das metragens dos esportes coletivos, né? Handball, basquetebol, voleibol e futsal. E agora vamos para o tempo de jogo. É importante o tempo de jogo, ok? No handball, nós temos dois tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos, tem um asterisco, porque há uma flexibilização. Em algumas competições não são 10, são 15 minutos de intervalo, ok? No handball, nós temos prorrogações de 5 minutos, e se permanecer um empate, tem algumas flexibilizações na regra, que tem o tiro de 7 metros para definir o vencedor da partida. Lembrando que isso tem que estar na regra, ok? É importante você saber isso. No basquete, né, lembrando que a NBA é um caso à parte, são 4 quartos de 12 minutos, mas segundo a Federação Internacional de Basquete, são 4 quartos de 10 minutos. Aí nós temos intervalos de 2 minutos entre o primeiro e o segundo quarto, ok? 2 minutos. E o terceiro e quarto, 2 minutos. Agora, entre o segundo e o terceiro quarto, são 15 minutos. É importante você saber isso, candidato, porque isso faz diferença na sua aprovação. No voleibol, né, aqui nós temos a equipe que vencer 3 sets, ok? Vence. E os sets são de 25 pontos. Para que se obtenha um vencedor, tem que ser no mínimo por 2 pontos de diferença. Agora, o tie-break é para definir, né? Que são 5 sets, ok? Está 2-2 o jogo, nós temos o tie-break. E o tie-break são 15 pontos, não são 25. O último set, ok, de um jogo de voleibol é definido por 15 pontos. Porém, o vencedor também tem que ter uma margem de 2 pontos. Ok? É importante, são farelos, detalhes. Você não está aqui para ser árbitro, ok, dos esportes coletivos. Você precisa tomar como entendimento esse conteúdo e entender os farelos que farão toda a diferença na sua prova. E no futsal, né, são dois tempos de 20 minutos. O cronômetro para, ok, né, quando a bola sai, e o intervalo são até de 15 minutos, são até 15 minutos. Então, dentro dessa tabela, nós falamos de quantidade de jogadores por equipe na primeira tabela, quantidade de jogadores em quadra, né, e quantidade mínima necessária para começar uma partida. Na segunda, a metragem, né, desses esportes coletivos. E na terceira, falamos dos minutos, né, do tempo de jogo de cada esporte coletivo. Vamos para as questões? Antes de irmos para as questões, deixa um like nessa aula, deixa um comentário se realmente essa aula está te ajudando, deixa um comentário e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber conteúdos importantes para a sua aprovação. Primeira questão, olha aí, ó. Analise as afirmações sobre as modalidades importantes do voleibol e marque verdadeiro ou falso. Primeiro, a modalidade de voleibol é um esporte que possui 6 jogadores em quadra e o sétimo jogador, que é o líbero, que pode substituir um. Não, são 6 jogadores. Essa já é falsa, ok? O líbero tem principalmente as funções de passador e defensor. Porém, quando for necessário atacar, não, o líbero, a função do líbero é somente defender, ok? Só pode executar a cortada, não. A função do líbero é defender. Essa já é falsa também. Vamos para o número 3. Uma partida de voleibol dentro da linha dos 3 metros só podem atacar o bloqueador acima da borda da rede, jogadores das posições 2, 3 e 4. Certinho, no nosso método bússola da aprovação, tem lá a quadra mostrando essa questão das posições dos jogadores. Então essa está certa. Vamos para a última.
Com exceção do tie-break, um set termina quando uma das equipes atinge 25 pontos, certinho, devendo conseguir pelo menos 2 pontos de vantagem em relação ao adversário. Caso nenhuma das equipes tenha essa vantagem, o set prossegue isso até que um dos times a conquiste por 2 pontos de diferença, certinho. O nosso gabarito é a letra C. FF, VV. Está vendo a importância da gente trabalhar para massificar o nosso aprendizado? Olha agora assim, ó, a número 4, ok? Vamos lá. Considere as modalidades, vamos lá rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Considere as modalidades esportivas e associa corretamente a sua característica. E tem futsal, voleibol, handball e basquetebol. Vamos lá. É vedado o início da partida de umas equipes quando tiver menos de 3 jogadores. Nem terá continuação ou prosseguimento. Será uma das equipes ou ambas ficar reduzida com menos de 3 jogadores na quadra. Nós estamos falando, pessoal, do futsal, ok? Essa é a ideia, né? É vedado o início de uma partida de uma das equipes que tiver menos de 3 jogadores. Nem terá continuação ou prosseguimento, ok? De uma das equipes ou ambas ficar reduzida a menos de 3 jogadores na quadra. Boa, essa é futsal. Vamos para a segunda. A quadra de jogo é um triângulo medido por 18 por 9, já matamos. Circundada por uma zona livre, né, de no mínimo 3 metros de largura em todos os lados. O espaço livre de jogo deve medir no mínimo 7 metros a partir da superfície do jogo. Pessoal, 18 por 9, estamos falando de voleibol, ok? Vamos para a terceira, né? É jogado por 2 equipes de 5 jogadores cada, sendo conduzido pelos oficiais de mesa e um comissário. Ser presente, sendo o objetivo de cada equipe vencer o adversário. Pessoal, o início dessa partida se dá por 5 jogadores. É simples, é farelo. Nós estamos falando do basquetebol, ok? E por último, a quadra de jogo é um retângulo com 40 por 20 metros, ok? De largura. Os lados maiores são chamados de linhas laterais, os lados menores de linha de fundo. Devendo haver uma zona de segurança ao redor da quadra, com largura mínima de 1 metro ao longo das linhas laterais e 2 metros atrás da linha de fundo. Pessoal, 40 por 20 é simples. 40 de comprimento e 20 metros de largura, nós estamos falando da quadra da medida da quadra do handball. Por isso, o nosso gabarito é a letra B. Pessoal, é simples. Os esportes coletivos são os mais cobrados. Por isso, a importância dos farelos. Eu sempre digo isso em minhas aulas ou em minhas lives, né, nossas aulas ao vivo. Ok? Por isso, a importância de você dominar os esportes coletivos, ok? Detectar os farelos e não perder tanto tempo em questões. Na descrição dessa aula vai ter os nossos materiais, ok? Se você quiser fazer parte do nosso método Bússola da Aprovação, um método completo para sua aprovação, é um caminho onde eu, professor Tiago, criei para sua aprovação, ok? Nossa apostila com os temas mais recorrentes, nossos mapas mentais, nosso mini curso de abordagem pedagógica, que você quer se aprofundar nesse tema tão recorrente. Ok, pessoal? E nos vemos numa próxima aula, um próximo tema ou numa live. Né? Um forte abraço e vem para lá de dentro. Valeu!